Olá, irmãos, a paz do Senhor Jesus. Sou o pastor Alessandro, passando por aqui mais uma vez para gravar mais um vídeo para o nosso canal. O vídeo de hoje vamos aqui finalizarmos o nosso assunto, a qual nós viemos tratando acerca do diagnóstico espiritual das 7 igrejas da Ásia. Por fim, chegamos na última igreja, que é a igreja que estava em Laodiceia. Era uma igreja morna e indiferente a Cristo. Ele disse: Eu sei as tuas obras, que nem és frio nem quente. Tomara que foras frio ou quente. Assim, porque és morno e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. A comparação que Cristo faz acerca da mornidão dos crentes de Laodiceia era um aqueduto que passava no meio da cidade, que continha águas mornas. Segundo a história, essas águas não tinham serventia. Cristo usa esse aqueduto para comparar os irmãos da igreja de Laodiceia. O pecado também da idolatria estava acontecendo no meio desta igreja, porque a cidade era uma cidade bastante rica, uma cidade muito conhecida pelos seus tecidos que ali eram fabricados, tecidos negros escuros que eram fabricados. Era uma cidade avançada também no tocante a questão de curas, a questão de remédios. E dentro do versículo 18 nós podemos observar acerca do colírio que Cristo usa, porque essa cidade também fabricava bastante colírio. E segundo os historiadores, o símbolo da medicina saiu daqui, porque o símbolo da medicina é uma cobra de 2 cabeças, você pode observar isso. E talvez a idolatria desse povo era essa serpente que os laodicenses ali poderia estar adorando. Então, nesses 3 pontos, Cristo faz essas críticas para o povo de Laodiceia, para os crentes de Laodiceia. Ele fala das roupas brancas, para que te vistas e não apareça a vergonha da tua nudez. É o contexto Apocalipse capítulo 3, do 14 ao 19. E todavia, quando a palavra do Senhor fala acerca de vestes brancas, está falando sobre santidade. E Cristo queria que aquele povo se vestisse com as roupas que Deus tinha para oferecer para os crentes desta igreja. Figuramente falando, a santidade a qual nós temos que nos revestirmos para que não venhamos cair em tentação diariamente. Sabemos que a palavra do Senhor diz que o diabo está ao nosso derredor, bramando como um leão bravo, para que possa nos tragar, ou seja, para que induza-nos à tentação, para cairmos, enfim. E todavia, se nós nos revestirmos com essas vestes a qual o Senhor tem para nós, nós venceremos o inimigo das nossas almas, coisa que os crentes de Laodiceia não estavam preocupados. Também, segundo a história, vem falando que eles eram soberbos, que eles pensavam só em si, porque a maioria da igreja era ricos e, enfim, eles queriam status, queriam aparecer. E aí nós sabemos, né, que a soberba não provém de Deus. Satanás foi expulso do céu por causa
por causa da soberba, queria ser igual a Deus e, enfim, e procede à ruína, como diz a palavra do Senhor. Todo aquele que é soberbo, ele não permanece em pé. A prepotência, a própria prepotência dele o faz cair na presença de Deus. Mas todavia, quando somos humildes, aceitamos a repreensão do Senhor, as nossas vidas, olhamos com os olhos espirituais, vamos falar sobre isso aqui, e estamos errado porque o Senhor, ele corrige a quem ele ama, como diz a palavra do Senhor, e aquele que não aceita a correção não é tido como filho, mas sim como bastardo. Cabe a mim, cabe a você ser humildes, aceitar o trabalhar do Senhor nas nossas vidas, da maneira que Ele quer trabalhar, na oração do Pai Nosso, a oração modelo que Cristo deixou ali. Nós temos que entender que o Senhor é quem faz a vontade dEle nas nossas vidas, não é nós que fazemos a nossa vontade, mas sim o Senhor. Os caminhos do Senhor não são os nossos caminhos, os pensamentos do Senhor não são os nossos pensamentos. Nós temos que aceitar aquilo que Deus tem para nós, e eu tenho certeza que aquilo que Ele tem para mim, aquilo que Ele tem para você é o de melhor. Se não chegou ainda é porque tu não estás preparado, mas tenha certeza que na hora que você estiver preparado, Ele vai entregar aquilo que Ele tem prometido em tuas mãos. Aleluias. E também acerca do colírio que Cristo usa aqui no versículo 18, capítulo 3, no versículo 18, o contexto é do 14 ao 19, ele fala do colírio, ele usa também ali a fábrica, né, que era fabricada colírios nessa cidade, e para que nós, nos dias de hoje, e para eles naquele tempo, para que unja os seus olhos com o colírio, e esse colírio espiritual é a visão espiritual que Deus quer que nós olhamos as coisas com os nossos olhos espirituais, não nos conformarmos com este mundo, porque dá-nos a entender que a frieza dos crentes Laodiceia, da igreja de Laodiceia, além da idolatria, era o conformismo, era viver uma vida dupla, e nós sabemos que o Senhor, Ele não quer te dividir, Ele quer você por inteiro. Você não pode de dia adorar um Deus e de noite adorar outro Deus. Às vezes, quando nós falamos de adoração, de idolatria, nós entramos no contexto de que a idolatria é só um santo de barro, um santo de madeira, enfim, existe várias outras idolatrias que têm tirado o cristão da presença do Senhor, que tem deixado o Senhor como segundo plano. Mas nós temos que entender que para o Senhor nós temos que dar as primícias para Ele, a nossa melhor adoração, o nosso melhor louvor, constantemente adorando a Ele de corpo, alma e espírito, não só o coração, porque existe um contexto por aí dito que Deus só quer o coração. Pelo contrário, Deus quer você por inteiro. E para me finalizar esse vídeo, eu quero ler uma nota aqui acerca do versículo 14, porque o versículo 14 diz: e ao anjo da igreja de Laodiceia escreve: isto diz o Amém. Isto diz o Amém. A palavra Amém, nós sabemos que é uma palavra mundialmente falada. E no seu contexto, na maioria das vezes, ela significa assim seja, uma confirmação. Mas no seu estado original,
a palavra Amém, ela vem composta de 3 letras, que é o Aleph, o Men e o Nun, no alfabeto hebraico. O Aleph é uma letra muda, assim como o nosso H, o que vai dar o som ou o significado da palavra as vogais. E o Aleph no alfabeto hebraico ele é mudo. Então o sinal massorético, que é o Kames, que vai dar a sonalidade para a palavra como o A. E a segunda letra é a letra Men no alfabeto hebraico, que para nós, no nosso alfabeto, é o M. E a última letra é o Nun, que no português nosso, a palavra Amém, o final é M, mas no hebraico é N. Então, logo, a fonética da palavra é Men, Men, Amém. E a abreviação do Aleph da palavra hebraica é Elohim, nome hebraico de Deus. E o Men é a abreviação substantivo hebraico Meler, com o significado de rei. E Nun é abreviação de Neeman e significa fiel. Logo, o Amém é um acróstico formando as seguintes palavras: Elohim, Meler, Neeman, ou seja, Elohim é um rei fiel. No hebraico, a palavra Amém, Elohim, Meler, Neeman, que significa Elohim é um rei fiel, ou seja, Deus é um rei fiel. O que eu quero dizer com isso? Que no próprio versículo 14 está escrito: a testemunha fiel e verdadeira. Ou seja, Cristo, ele é fiel com a sua palavra. E tudo aquilo que ele tem prometido, ele cumpre. Passa o céu, passa a terra, mas a palavra do Senhor não cai por terra. Eu disse aqui e repito: se não chegou ainda, fique tranquilo, porque Elohim é um rei fiel. Deus é um rei fiel. Vai chegar na sua vida. Calma, descansa o seu coração. Fique tranquilo na presença do Senhor. O que Ele falou está falado. Ele assina embaixo. O que Ele decretou está decretado. Fique tranquilo. Não seja morno. Na espera do Senhor, não fique em cima do muro. Você que está afastado, volte para a presença do Senhor. Esse espírito de mornidão que está acontecendo dentro das igrejas. Talvez hoje nós estamos vivendo o tempo da igreja de Laodiceia, mas você é a igreja de Deus vivo. Você é quem pode fazer a diferença. Então, se você é um fiel, um crente verdadeiro, um cristão, um adorador do Senhor, continue adorando, continue clamando, continue orando, continue buscando, falando: Maranata, a hora vem, Senhor Jesus, porque Ele vai vir. Ele vai buscar a verdadeira igreja dele, porque Elohim é Meler Neeman. Deus é um rei fiel. O que Ele prometeu, Ele vai cumprir. Então, que o espírito de mornidão caia por terra nesse dia. Que a igreja
volte naquele avivamento, naquela emoção do Espírito Santo que quando sentia há 20, 30 anos atrás, que chorava, que glorificava, que eram batizados com hinos da harpa que eram tocados ali simplesmente num violão. A verdadeira igreja do Senhor precisa ser reavivada novamente. Vamos clamar por um avivamento e que todo espírito de mornidão venha cair por terra e que estejamos preparados, não se preparando, mas preparados para o encontro do nosso Senhor Jesus. Que Deus te abençoe, Deus abençoe sua família, Deus abençoe a nossa nação, a paz do Senhor Jesus.